Olá, o nosso grupo então é composto por eu, Anderson Lorini, e pelo Eduardo. Então a gente vai falar sobre o medidor de vazão bocal. Então, vou falar uma breve introdução sobre o bocal. Então, ele é um dispositivo utilizado para medir a vazão em tubulações ou coluna de água. Então, a placa de orifício, então, diferente da placa de orifício, ele apresenta, então, que apresenta uma alta perda de carga e um baixo custo de produção, e do tubo de Venturi, que então ele apresenta uma baixa perda de carga, porém um alto custo de produção. O bocal, ele possui propriedades medianas entre esses dois extremos. Ele apresenta perda de cargas e custos intermediários. Então, a padronização do bocal ela ocorreu entre 1930 e 1932, na Alemanha. E em 1932, então, a ISA também adotou essa padronização. Então, para realizar o cálculo de vazão do bocal, então, a vazão teórica, então, ela pode ser encontrada com a diferença de pressão entre a saída do bocal, com a aplicação das leis de Bernoulli e da continuidade. E com a utilização de fatores de correção empírico, a gente pode obter a vazão real. Para isso, então, a gente vai utilizar a redução de área, aonde que ela pode ser feita de diversas maneiras, como já foi dito, mas nesse projeto a gente vai falar especificamente sobre o bocal, aonde que a gente vai ter uma redução do diâmetro, né? Como a gente pode ver na imagem, aonde que a gente tem na nossa tubulação temos um diâmetro inicial, uma velocidade inicial uniforme, em seguida a gente tem uma redução no diâmetro, né? Com o aumento da velocidade. Então, entre esses dois pontos, vai haver uma diferença de pressão, né? Que pode ser calculada, obtida através de diferenciais de pressão ou nanômetros. Então, sabendo essa diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1, a gente consegue calcular a vazão do nosso fluido. Então, com as equações de Bernoulli e da continuidade, a gente manipula elas, né, para chegar em parâmetros necessários para as fórmulas de vazão. Então, para realizar esses parâmetros, a gente vai ter que fazer algumas considerações, aonde que, por exemplo, o escoamento ele seja permanente, o escoamento também tem que ser incompreensível, o escoamento ao longo de uma linha de corrente, que não há atrito, a velocidade seja uniforme, média entre as duas seções 1 e 2, e que não há curvatura nas linhas decorrentes nas seções 1 e 2 ao longo, e a pressão é uniforme através dessas seções. E também que a altura do ponto 1 e do ponto 2 sejam iguais. Então, nessa equação da continuidade, a gente vai ficar com a fórmula de separando a área e velocidade, a gente fica com a fórmula de V1 sobre V2 ao quadrado e A2 sobre A1 ao quadrado, onde que a gente eleva os dois lados ao quadrado, só para facilitar na nossa substituição depois. E na nossa equação de Bernoulli, a gente vai ficar com P1 sobre ρ mais V1 sobre ao quadrado sobre 2, igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2. Então, isolando a pressão, a gente chega nessa fórmula final, que é ρ vezes V2 ao quadrado sobre 2, vezes 1 menos V1 sobre V2 ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, isso aqui facilita para depois a gente substituir a V1 sobre V2 sobre a área 2 sobre a área 1. Então, substituindo uma na outra, a gente fica com essa equação aqui, né? No lugar de V1 sobre V2, a gente fica com A2 sobre A1, e a gente consegue isolar a velocidade 2, que vai ficar a raiz de duas vezes a pressão, a diferença de pressão, sobre o ρ vezes 1 menos a diferença de área ao quadrado. Então, para o cálculo da vazão máxima teórica, então, ela é dada por área 2, que é um valor conhecido, ρ e V2. Só que V2 não é um valor conhecido. Porém, agora a gente pode substituir V2 pela essa fórmula aqui, onde que V2 fica em função da diferença de pressão e pela área, que são valores conhecidos. Então, a gente vai ficar com área 2 sobre raiz de 1 menos a diferença de área, né, ao quadrado, vezes a raiz de duas vezes o ρ, vezes a diferença de pressão. Agora, falando um pouco sobre a vazão mássica real, a gente tem uma limitação no cálculo da vazão mássica teórica, que é a área na seção 2, que, como foi possível ver na primeira imagem, devido à vena contracta, essa área ela é desconhecida, porque ela não é a área diretamente de saída do bocal. Ela é um pouco à frente, depois da saída do bocal, e a vena contracta ela diminui a área da seção do fluido, né, no caso. Então, a gente aproxima esse diâmetro, e isso causa um erro no nosso cálculo. Por isso que a gente vai, agora, para fazer o cálculo da vazão mássica real, a gente vai pegar aquela fórmula da vazão mássica teórica e multiplicar por um coeficiente de carga empírico C, que esse coeficiente de carga ele leva em consideração o quê?
o número de Reynolds e a diferença, a razão entre os diâmetros de entrada e de saída. Então, a equação para vazão máxima real, ela vai ficar essa primeira equação aqui, e abaixo a gente tem só uma simplificação para depois a fórmula não ficar tão maçante com tantos dados, onde a gente bota a área de saída dividido pela área de entrada ao quadrado vai ser igual a beta na 4. Pode passar. Então, aqui a primeira fórmula é a mesma fórmula, só que com a simplificação. E aqui é as fórmulas do nosso coeficiente de carga, C. Aqui a primeira fórmula é uma fórmula reduzida, onde mostram os dados, o que precisa para calcular o C. E já a fórmula de baixo, ela é a equação de coeficiente de carga para um bocal de raio longo. Ela é definida pela norma da ASME e a fórmula completa ela fica como vocês podem ver essa segunda fórmula abaixo ali. Um fato que para beta é entre 0,25 e 0,8 e número de Reynolds entre 10 na 4 e 10 na 7, essa equação ela prevê resultados com uma precisão de mais ou menos 2%, que é um número bem preciso, né? Então vai nos ajudar a ter uma vazão máxima real precisa. Pode passar. E aqui a gente tem um gráfico que mostra para nós achar o coeficiente de carga sem precisar fazer o cálculo, né? Pode fazer pelo gráfico. E esse gráfico também nos mostra o quê? Que quanto maior o número de Reynolds, mais a vazão máxima teórica se aproxima da vazão máxima real, porque, como vocês podem ver aqui em cima no gráfico, tem uma tendência das linhas do beta e que elas se aproximam bastante de 1. Então, se o coeficiente de carga for 1, a nossa vazão máxima teórica vai ser igual à nossa vazão máxima real, então a gente não precisaria fazer os dois cálculos, né? Pode passar. Agora, a gente tem aqui uns exemplos de aplicações do bocal. Um deles é na indústria de petróleo e gás, que o bocal ele é utilizado para monitoramento e controle de produção dos fluidos nos poços. Ele também é utilizado em aviões de pequeno e médio porte. No motor, na exaustão do motor são utilizados bocais. E ele também são utilizados em vasos separadores de petróleo. Então, em todas as entradas e saídas dos vasos separadores, eles têm bocais. Seria isto. Muito obrigado pela atenção